Olá, tem aluna aí? Hoje na nossa aula de língua portuguesa vamos falar sobre o uso do travessão. Você sabe quando ele é usado? Vamos falar também sobre linguagem formal e linguagem informal. O que é isso para linguagem formal e informal? Já vou explicar nas páginas seguintes. Observe esse pedaço, fragmento do relato pessoal Paguei Mico na Viagem. Vamos ler? Falei com elas. Travessão. Com licença, acho que as senhoras estão nos lugares errados. Elas nos olharam como se não estivessem entendendo nada. Nesse momento, minha mãe gritou lá na porta do ônibus. Travessão, Henrique e Luana. Vocês estão no ônibus errado. Desçam já daí. Observe que na primeira linha, para marcar a fala do Henrique, e na segunda linha, para marcar a fala da mãe do Henrique, foi usado um sinal chamado travessão. Mas quando usamos esse sinal? É o que vamos aprender agora. Eu grifei de vermelho aqui o travessão para que vocês entendam melhor. Então, o travessão geralmente indica a fala de alguém. Exemplo, a professora falou, travessão. Crianças, abram um livro. Vamos ver novamente outro exemplo? Alô, alô, é da casa da Maria? Não, o senhor ligou errado. Olha como foi marcado aqui os travessões. Não esqueça mais. Sempre que alguém for falar no texto, precisa colocar o travessão na linha, para marcar a fala do personagem. Agora que você já aprendeu, vamos para a nossa atividade da página 13. O traço usado no início da segunda e da quinta linha do fragmento se chama travessão. Você já aprendeu isso. E a função dele é indicar a fala de um personagem no texto, separando essa fala do restante da narrativa. De acordo com a leitura do texto, quem está falando na segunda? E na quinta linha? B. Porque na primeira fala o tratamento usado é mais formal e na segunda fala o tratamento usado é mais informal. Você percebeu isso? Por exemplo, na primeira fala. Com licença, acho que as senhoras estão nos lugares errados. Olha como ele tratou diferente aqui, as senhoras. Vamos ler agora a quinta linha? Henrique e Luana, vocês estão no ônibus errado. Desçam já daí. Olha como mudou o tratamento. Você sabe por que isso aconteceu? É o que nós vamos aprender agora. Quando nos comunicamos, podemos usar a linguagem informal ou a linguagem formal, dependendo da situação e das pessoas com quem estamos conversando. Em casa, por exemplo, para nos comunicarmos com familiares e amigos, seja pela escrita ou pela fala, usamos a linguagem informal, que é a mais descontraída e a mais comum, porque convivemos com essa pessoa. É diferente de quando estamos em uma reunião com o diretor da escola ou com um desconhecido, por exemplo, situações em que usamos uma linguagem mais formal e séria. Em um relato pessoal, a linguagem usada pode ser formal ou informal. Isso vai depender do público para qual o texto se dirige. Ou seja, se você vai escrever para sua família ou para alguém conhecido, você pode usar uma linguagem informal. Agora, se for para alguém mais séria, aí você vai usar uma linguagem formal. Número 2. Assinale com X a alternativa que apresenta o tipo de linguagem usado no relato Paguei Mico na Viagem. É uma linguagem informal, como da comunicação do dia a dia usada em casa? É uma linguagem poética, usada geralmente em poemas e em letras de canções? É uma linguagem formal escrita somente com palavras difíceis, como nos documentos? Ou é uma linguagem formal e informal, dependendo da pessoa a quem os personagens se dirigem? Página 14. O texto a seguir é um relato de um amigo de Henrique. Organize os trechos na ordem correta para formar a sequência dos acontecimentos. Observe que o texto foi organizado em pedaços, ou seja, parágrafos, mas ele está fora da ordem.
e você vai colocar na ordem. Vamos lá? Quando estou lá, eu gosto de brincar com o Henrique, que mora no fim da rua. A casa dele fica perto de um riacho rasinho, de água bem limpinha e com muitos peixes. Será que esse pode ser o primeiro parágrafo? Durante as férias escolares, eu sempre passo alguns dias na casa dos meus avós, na cidade de Dourados. Parece que esse é o primeiro, hein? Quando meu avô percebeu os nossos preparativos, disse: Um dia, nas férias do ano passado, eu e o Henrique combinamos de ir nadar e pescar. O riacho era bem perto e até podíamos ir sozinhos. Preparamos tudo, arrumamos as varas de pesca, as iscas, os lanches, as mudas de roupas, etc. A pescaria foi divertida. Não pegamos nenhum peixe, mas nadamos bastante e demos boas risadas. No final da tarde, meu avô Henrique e eu voltamos para casa cansados, mas felizes. Vocês vão pescar, não é? Eu vou junto para ensinar vocês a pescar peixes bem grandes. Você vai organizar aqui agora esse texto de acordo com os números dos parágrafos. Qual que é o primeiro parágrafo? Qual que é o segundo? Agora é a sua vez de compartilhar experiências. Escreva um breve relato sobre alguma viagem ou passeio que você fez com a sua família. Mas antes de escrever, planeje o seu texto. Responda as questões do quadro, depois escreva o rascunho do relato no quadro a seguir. Quem será o leitor do meu relato? Você vai escrever para quem? Qual será o assunto? Quando e onde a situação aconteceu? Quem estava envolvido nela além de mim? Há algum sentimento que quero transmitir com o texto? Como alegria, tristeza, saudade, etc. Você vai escrever o seu texto com base nessas informações.